Bem-vindos a uma nova jornada de reflexão, superação e autodescoberta. Hoje, vamos explorar um tema que toca as profundezas da nossa alma: o coração da caverna, o medo de seguir em frente e como enfrentar nossos próprios demônios. Quantas vezes sentimos que há algo nos bloqueando, que existe uma escuridão que nos impede de avançar, de ser quem realmente somos? Hoje, vamos mergulhar em uma história que simboliza essa luta interna e descobrir como podemos vencer nossos maiores medos. Enquanto avançamos, pense nos seus próprios desafios e pergunte-se: o que me impede de seguir em frente? Em uma aldeia isolada, cercada por montanhas imponentes, vivia um jovem chamado Arion. Ele era conhecido por sua coragem e determinação, mas havia algo que o inquietava profundamente. No coração das montanhas que cercavam sua vila, havia uma caverna antiga, uma entrada escura e profunda que todos evitavam. As lendas da aldeia falavam de terríveis demônios que habitavam essa caverna, monstros que representavam os medos e falhas de quem ousava se aventurar em seu interior. Ninguém jamais havia entrado lá e retornado. Desde muito jovem, Arion ouvia essas histórias, e embora sempre se mostrasse destemido diante dos outros, no fundo, ele também carregava o medo da caverna. Esse medo, no entanto, não era apenas sobre os monstros que ali habitavam. Era um medo mais profundo, o medo de enfrentar algo dentro de si mesmo, algo que ele evitava a todo custo. Os dias passavam, e Arion vivia sua vida, mas com uma sensação crescente de que algo estava incompleto. Ele treinava, trabalhava duro e mostrava força, mas quando olhava para a caverna nas montanhas ao longe, sentia um vazio. O que mais lhe assustava não era o que poderia encontrar lá, mas a incerteza, o medo do desconhecido, do que ele poderia descobrir sobre si mesmo ao enfrentar o que estava escondido no coração da caverna. As pessoas da aldeia também tinham seus próprios medos. Para alguns, o medo era o fracasso. Para outros, era a rejeição, a solidão, a perda. E assim, dia após dia, a caverna nas montanhas tornava-se um símbolo daquilo que todos evitavam. Não era apenas uma caverna física, mas uma metáfora para os medos e demônios internos que cada um carregava, e que pareciam grandes demais para enfrentar. Em uma noite silenciosa, quando as estrelas estavam mais brilhantes do que o habitual, Arion tomou uma decisão. Ele sabia que, para viver plenamente, teria que enfrentar seus medos mais profundos. A caverna o chamava, e ele já não podia mais ignorá-la. Naquela madrugada, enquanto todos ainda dormiam, Arion preparou-se para sua jornada. Com uma tocha em mãos e uma mochila com suprimentos, ele começou a subida em direção à caverna. O caminho era íngreme, e a escuridão parecia aumentar conforme ele se aproximava da entrada. Cada passo o fazia questionar se estava pronto para o que viria a seguir, mas ele sabia que não havia mais volta. A verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de enfrentá-lo, pensava ele enquanto caminhava. Ao chegar à entrada da caverna, o silêncio era absoluto. A escuridão que se espalhava dentro dela parecia quase viva, como se estivesse esperando por ele. Com o coração acelerado e as mãos suando, Arion deu seu primeiro passo para dentro. À medida que ele avançava na caverna, a escuridão envolvia tudo ao seu redor. A chama de sua tocha tremulava, criando sombras distorcidas nas paredes rochosas. De repente, ele começou a ouvir sussurros ao seu redor, vozes que pareciam vir de todos os lados, mas ao mesmo tempo, de dentro de sua própria mente. Você não é forte o suficiente. Você nunca será bom o bastante. Todos te deixarão. Essas vozes eram familiares. Elas representavam os pensamentos que ele havia reprimido por tanto tempo, os medos que o perseguiam em silêncio. Quanto mais ele caminhava, mais intensas as vozes se tornavam. O ar dentro da caverna parecia pesado, como se estivesse sufocando suas esperanças. Arion começou a duvidar de si mesmo. Talvez ele realmente não fosse capaz de seguir em frente. Talvez seus medos fossem verdadeiros. Mas então, ele parou, fechou os olhos e respirou profundamente. Era isso que os demônios queriam que ele desistisse, que acreditasse nas mentiras que eles sussurravam. Mas ele não podia mais viver assim. Abriu os olhos com uma nova clareza. O medo é uma ilusão, e a única forma de superá-lo é enfrentá-lo de frente. Com esse pensamento, Arion seguiu mais fundo na caverna. As vozes continuaram, mas ele agora as reconhecia pelo que eram, projeções de suas próprias inseguranças.
não eram reais. E a cada passo que ele dava, elas ficavam mais fracas, até desaparecerem completamente. Finalmente, Arion chegou ao coração da caverna. Era um salão vasto e majestoso, com uma luz suave que parecia emanar das próprias paredes. No centro, havia um espelho, grande, antigo, coberto de pó. Arion se aproximou e limpou o vidro, revelando seu próprio reflexo. Mas o que ele viu não foi apenas sua imagem. Ele viu todas as suas falhas, medos, fracassos. Tudo o que ele evitava encarar estava ali, refletido diante dele. E, ao mesmo tempo, ele viu algo mais: sua força, sua coragem, sua capacidade de superar qualquer obstáculo. Ele finalmente entendeu que os demônios que o perseguiam eram apenas partes dele que precisavam ser aceitas, não combatidas. Com um sorriso de alívio e entendimento, Arion deixou o espelho para trás e começou seu caminho de volta à superfície. A caverna, que antes parecia ameaçadora, agora era apenas uma passagem, um lugar de reflexão e autodescoberta. Ao emergir da caverna, Arion olhou para o céu e sentiu o peso que antes carregava desaparecer. Ele havia enfrentado seus maiores medos e saído mais forte. A maior batalha que enfrentamos é sempre dentro de nós mesmos. E a lição mais importante é que o medo só tem poder sobre nós se permitirmos. Agora, cabe a você refletir. Quais são os demônios que você tem evitado enfrentar? O que está te impedindo de seguir em frente? Pense nisso e compartilhe sua história conosco nos comentários. Todos enfrentamos nossos próprios monstros, mas é a coragem de seguir em frente que nos define. A jornada de Arion nos mostra que o medo, por mais paralisante que seja, pode ser superado. Todos nós temos uma caverna que evitamos, seja ela um trauma, uma insegurança ou um desafio não resolvido. A lição é clara: o verdadeiro poder está dentro de nós. É hora de parar de fugir e começar a enfrentar o que nos prende. O que você achou dessa história? Já enfrentou seus próprios demônios? Compartilhe nos comentários e inspire outras pessoas a fazer o mesmo. Lembre-se, o caminho para a liberdade começa com o primeiro passo na direção daquilo que mais tememos. Inscreva-se agora para receber mais dicas valiosas e compartilhe com amigos que também querem elevar sua produtividade. Juntos, podemos construir um ambiente mais eficiente e focado. Não perca a chance de transformar sua rotina e alcançar novos resultados.